Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Helder Ricardo Silva. Eu vou estar falando hoje sobre o XAMPP, né? O XAMPP ele é um servidor contendo, né, o Apache para simular as páginas na internet, o MySQL para executar os bancos de dados e um PHP e Pir para nós estarmos trabalhando com a linguagem dinâmica para rodar dentro do servidor. Estou aqui no site apachefriends.org, é onde você vai encontrar o XAMPP para que tu possa então desenvolver as páginas em PHP MySQL, certo? Aqui você tem o link para fazer o download dele, tá ok? Para a versão do XAMPP, tem uma versão aqui para Windows, Linux ou Mac. Então nós temos aqui a tela de instalação, tá? Nós temos a tela aqui de instalação do XAMPP. Né? E o XAMPP, uma vez que ele está instalado, ele vai estar sendo utilizado para rodar as páginas de exemplo. Tá? Ele possui a página htdocs, que é criada no servidor, para que tu possa então fazer a hospedagem das páginas. Para instalar é fácil, né? Basta pressionar o Next após fazer o download. A pasta que ele instala é no c2.xampp. Posso mudar essa pasta, mas eu mantenho. Ele consegue trabalhar com frameworks como Joomla, Drupal, WordPress. Então ele tem essas ferramentas de instalação, então ele permite baixar essas ferramentas para instalar esses frameworks, para que tu possa então trabalhar com WordPress, por exemplo. Então aqui já escolhi, vou dar um next aqui para ele instalar. Então ele está instalando, está descompactando. Uma vez que eu finalizei, eu posso abrir o painel de controle dele, tá? Nas aulas vou trabalhar bastante com o Apache e o MySQL, tá certo? Então aqui tem a parte de configuração, eu posso deixar o Alt Start aqui para o Apache ou Start, posso configurar, né, o Apache para mim. Geralmente eu deixo ele na porta 8080, dou um Start nele e dou um Start no MySQL. Tá aí, posso continuar administrando ele. Essa é a tela inicial, vou dar um Start, aí ele vai iniciar aqui para mim. O PHP MyAdmin, para que eu possa trabalhar com a parte de banco de dados dentro do PHP. Isso tudo usando com o servidor Apache, certo pessoal? Então está aqui apachefriends.org, é onde nós vamos então trabalhar. Bom, muito bem pessoal, vou procurar aqui embaixo, ó, Champion, já está instalado aqui para mim. E nós vamos começar então essa aula. Bacana. Vou iniciar aqui o XAMPP. Muito bem. Então, tá aqui a tela de início dele. Tem um problema aqui detectado. Ele diz que a porta 80 está sendo usada. Nós vamos mudar o endereço dessa porta 80 para a porta 8080. Então, nós vamos fazer aqui a configuração. Tudo bem. Então aqui no Apache config apache http.config, e aqui eu vou procurar o endereço da porta. Então Listen está ouvindo a porta 80, eu vou trocar para 8080. Bacana, vou fechar, salvar. Muito bem. Então vamos dar start aqui no Apache. Beleza, está ouvindo a porta 80. Embora não vá iniciar agora o PHP MyAdmin, eu vou pedir para que ele já inicie aqui para mim o MySQL, tá? Então tá lá o start, está funcionando. Beleza. Então vamos permitir aqui o acesso. Tá ele aqui. Os arquivos do PHP vão ficar aqui no Explorer. Ele vai abrir a pasta XAMPP aqui para você. E dentro da pasta XAMPP, aqui ó, no htdocs é onde você vai armazenar os seus arquivos dos seus projetos. Então todos eles vão estar guardados aqui dentro,
certo? Tu pode criar aqui uma nova pasta. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou chamar aqui de aula 1. Muito bem, ó. Então, dentro de aula 1 vai estar gravados os meus arquivos do PHP. Bom, vou fechar aqui, vou minimizar aqui o champ. Eu vou estar utilizando para escrever os scripts o Notepad++. Ele é bem versátil, permite tu trabalhar com várias linguagens de programação. Bacana. Deixa eu cancelar aqui um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Tudo bem. Então tem um novo arquivo. Vou trabalhar com formatado, codificação em UTF-8 para que ele possa aceitar a acentuação. E a linguagem eu vou escolher aqui, ó, PHP. Muito bem. Bom, pessoal, todo o código PHP ele inicia, né, com esta diretiva aqui. PHP. Já vou fechar o PHP para não dar erro. Como meu intuito é trabalhar expressões, operações e variáveis, né, toda variável ela armazena algum valor. E por obrigatório aqui, eu tenho que iniciar com o símbolo do cifrão e o nome da variável. Então, eu vou colocar aqui número 1, é o nome da minha variável. Ela recebe aqui para mim o número 10. E termino uma linha de comando com ponto e vírgula. Vou colocar aqui número 2. Muito bem. E aí ela recebe. O sinal de 1 igual significa recebe. Aqui 20, ponto e vírgula. Vou colocar agora mais uma variável que vai ter o nome de resultado. Então, resultado, ele recebe. Vou fazer aqui uma somatória dessas duas variáveis. Número 1 mais aqui número 2. Certo? Muito bem. Ponto e vírgula. Bom, pessoal, dentro do PHP também ele é case sensitive, então a diferença de tu colocar nomes de variável em maiúsculo e minúsculo. O nome de variável não pode iniciar com símbolos e nem número, mas eu posso conter números dentro do nome da variável. Tudo que eu armazeno na variável, ele fica armazenado, ele não mostra. Então, se eu quiser escrever alguma coisa na tela, eu uso o comando echo. Então, vou colocar aqui echo, aspas ou apóstrofo, certo, para identificar textos. E aí eu vou colocar aqui o valor do número 1 é. Muito bem, então tá ele ali. Para me concatenar, ou seja, unir esse texto com o valor da variável número 1, eu coloco um ponto. Então, ponto, muito bem, e vou colocar aqui a variável número 1. Termino a linha de comando com um ponto e vírgula. Eu quero colocar uma linha aqui para mim, então vou colocar um echo, comando de HTML. Sempre que eu for utilizar no PHP alguma linha HTML, eu devo colocar ela entre aspas, então um BR ali para um Enter. Vou fazer isso para o 2, então mesmo processo, vamos colocar aqui, um Ctrl C nessa linha, um Ctrl V, muito bem. Aqui o valor do número 2 é a variável número 2. Muito bem. Vamos colocar aqui mais um BR aqui. Muito bem. Vamos lá. Um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Bacana. E escrever aqui a resposta dele, né? Então vamos colocar aqui a resposta. O valor da soma é D. Muito bem. Então, tá ele aqui. Vamos dar um ponto e trazer a variável resultado, certo? Vamos colocar aqui resultado. Bacana, pessoal. Então tá lá, resultado, ponto e vírgula. Nós vamos salvar agora. Vou clicar aqui em salvar. E aí eu vou salvar dentro da minha pasta, que está aqui no computador. Vou abrir aqui os C2 pontos. Vou procurar aqui o champ. Muito bem, a pasta htdocs e a minha pasta aula 1. Vou dar o nome deste arquivo de variável.php. Não vou pôr o ponto .php porque o tipo já está aqui e vou salvar. Bom, pessoal, para visualizar no navegador, certo? Aqui que eu vou fazer. Eu posso executar, mostrar ele no navegador aqui. Então, executar. Eu posso enviar isso por Chrome, então vou colocar aqui o Chrome. Muito bem. Ele vai carregar aqui para mim. Então tá lá.
ele vai mostrar um texto. Por quê? Eu estou trabalhando, pessoal, com um servidor local. Então, para mim trabalhar um servidor local, não posso manter ele assim, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Vou colocar para ele localhost, dois pontos, 80. 80 é a minha porta, a pasta é aula 1 e a variável é o nome do meu arquivo ali. Então, um Enter. E ele está carregando aqui para mim, ó. Então, o valor do número 1 é 10, o valor do número 2 é 20, o valor da soma é 30. Como o PHP ele responde, ele processa tudo no servidor, então as fórmulas, regra de negócio, tudo isso não é mostrado no navegador. O que vai para o navegador? Só HTML. Então, se eu exibir aqui o código-fonte da página, eu não vou ver os comandos em PHP, eu vou ver só a resposta ou o processamento que veio lá do servidor Apache, tá? Então, por isso as páginas PHP são páginas seguras, são páginas que elas separam a regra de negócio daquilo que vai ser visualizado pelo usuário. Bacana, pessoal? Muito bem, então vou voltar aqui para o meu comando. E aí, olha, vou criar mais uma variável aqui, certo? E aí eu vou colocar aqui para ele um Ctrl C. Muito bem, vamos terminar. Vamos criar um outro resultado aqui e vamos chamar de resultado 2. Então, meu resultado 2, ele vai receber quem? Vou colocar que ele vai receber o número 1 menos o número 2, tá? Então, tá ele aqui, o número 2. Muito bem, ponto e vírgula aqui para ele, bacana. Vou responder que, vamos lá, copiar essas 3 linhas aqui, colar aqui embaixo. Então, o valor da subtração é de resultado 2, certo? Vou simplesmente salvar aqui, eu já tenho isso aqui lá no navegador, só atualizo a página. Então tá lá, o valor da subtração é menos 10, 10 menos 20, menos 10. E aí eu faço as outras operações, pessoal, divisão, subtração, certo? Para cada operação eu vou estar colocando aqui um sinal, um operador. E aí eu vou realizar os outros processos, um momento. Muito bem, pessoal. Então aqui, olha, o que eu fiz foi utilizar os principais operadores, né, para que pudesse você visualizar e acompanhar, aí reduzindo também o tempo do vídeo, tá ok? E aí tu acerta, faz a atividade agora, tá ok? Só vou dar uma acertada aqui, mas por questão aí de estética lá, de visualização, tá? Então, isso daí, pessoal. Só lembrando que para executar a potência e a raiz, eu estou utilizando uma função, né? Uma função é um cálculo que já está pronto, né, dentro do PHP e facilita a apresentação do cálculo. Então, para que eu possa retornar, por exemplo, a raiz, eu uso a função sqrt. Eu estou buscando aqui a raiz do número 1 para a variável resultado 6. A raiz para o número 2 está na variável 7. E a potência, por exemplo, 8 elevado à quinta potência, né? Usa a função power. O número 1 eu tenho aqui, né? O 8 e o número 5 eu tenho aqui no número 2. Então vai ser 8 elevado à quinta. A porcentagem, pessoal, ela representa o resto da divisão. Por exemplo, 10 dividido por 3 vai dar 3,3 e sobra 1. Então o resto da divisão é 1. Aqui a divisão, né, exata mesmo, que nós já trabalhamos, multiplicação, aqui a subtração e a adição. Tá? Então todas elas, ó, estão sendo visualizadas aqui dentro da minha variável. Né? Nós só iremos agora salvar essa variável aqui, salvar estes valores e exibir aí na tela do nosso navegador. Muito bem, então está aqui os resultados sendo apresentados com as suas respectivas
respectivas funções. Eu vou salvar, voltar aqui no meu navegador e atualizar. Então está aí, ó. O número 1 elevado ao número 2 é de 32.768, que é 8 elevado à quinta. O resto da divisão de 8 dividido por 5, né, eu tenho aqui 3. A raiz do número 1, raiz de 8 é 2,8. Aqui tem como depois aplicar uma função para que tu possa arredondar essas casas decimais. Aí nós já vamos conseguir visualizar isso, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso código PHP e encerrar, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar extenso. Muito bem, então para nós formatarmos com duas casas decimais, usamos a função number format. Então vamos fazer aqui, olha, number format, abrir um parênteses. O valor que eu quero formatar é a quantidade de casas decimais, ó, 0,2, certo? Onde é que eu vou ter mais esse tipo de problema? Que eu posso ser aqui na divisão, né? Então, tá lá. Format, aqui number format. Muito bem. Então tá ele aqui. Vamos 0,2. Bacana, vamos salvar. Então note que ele não vai ter mais esses números extensos aqui no número 1, tá ok? Vamos atualizar. Aqui número 1, número 2, olha só aqui. Vamos fazer aqui para o número 1. Então aqui, number format. Muito bem, olha. Vamos posicionar aqui, vírgula, 2. Pronto, salvou. Voltar para cá, atualizar. Bacana, ó. Agora tela aqui, ó, tudo formatadinho. Beleza, pessoal? Então é isso. A próxima aula estaremos trabalhando com um processo prático em formulário sobre o que nós aprendemos aqui, ok? Obrigado aí e boa aula, boa atividade. Façam os exercícios.